E aí pessoal, tudo bem? Aqui nos vídeos que eu tenho feito, falei em alguns já sobre a questão da gente identificar nossas deficiências, nossas propensões, a gente estipular um modelo para que a gente persiga e vá vencendo as nossas dificuldades até chegar nele. Falei da questão de substituir, às vezes, um pensamento ou um conceito, mas para isso eu preciso antes tirar algo dentro de mim para que caiba, que tenha espaço para caber algo novo e que seja melhor. Mas tudo isso eu venho falando e tal, mas falei talvez a questão do que seja realmente o cerne da questão, o ponto-chave. Para que eu consiga fazer tudo isso, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é em cima dos meus pensamentos. Num todo, um aprendizado que eu tive mais novo ainda, acho que na época da adolescência, é de que se a gente controlar os nossos sentimentos, advém dos nossos pensamentos, inclusive. E se eu consigo, de alguma forma, controlar os meus pensamentos, eu consigo interferir. Não sei se teria o controle total, mas conseguiria controlar em parte o que eu sinto também. E me questionei assim na época, e hoje, até revendo esses questionamentos, volto a fazê-lo, até para fazer uma reflexão um pouco mais acertada de tudo, né? Se esses sentimentos que estão dentro da gente são nossos, o questionamento que eu me fiz é: e se uma pessoa que me magoou? Na época o que eu tinha entendido é que verdadeiramente essa pessoa, a atitude dela, não me magoou, mas eu que me senti magoado por aquela situação. Porque se esse sentimento é meu, eu que permiti que aquilo acontecesse. Se uma pessoa foi. Eu achei que ela foi grosseira comigo. Foi eu que me senti agredido por aquela grosseria. Porque o sentimento é nosso, não da pessoa. Então a gente é que tem que ter o controle das nossas reações, das nossas ações em relação ao que acontece no dia a dia. Mas tudo isso passa pelo pensamento. Como eu vou receber aquilo e os problemas vão continuar aparecendo? Se não fosse problema, não seria vida, acho que talvez teria outro nome. Mas a gente vai continuar enfrentando eles, mas de que forma a gente vai enfrentar eles? Na logosofia existem os estudos principalmente voltados para isso, porque lá, como é considerado uma ciência, o objeto de estudo lá não é algo, mas a gente mesmo. Então, cada estudante ali dentro está estudando a si mesmo, não aos outros. O que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, pode ser colocado um resultado positivo como um exemplo, bacana, isso é legal. Mas o principal objeto é nós mesmos, né? É você ser o observador de si. Não precisa ninguém ficar julgando, né? Acho que a gente tem esse domínio muito maior das coisas certas e erradas que a gente faz. E lá nessa divisão dessas questões internas em si, lá identificam 3 sistemas que temos dentro da nossa mente: o sistema instintivo, o sistema mental e o sistema sensível. E nessas definições de controle, a primeira coisa que lá costumam fazer um exercício é de tentar identificar a origem daquele pensamento. Se é, por exemplo, uma reação explosiva ou algo que nos faz ter aquele ímpeto, né? Aquela reação de pronto, em grande parte às vezes vem de um sistema instintivo, de às vezes ter alguma deficiência nossa que foi acionada com aquilo, ou uma vaidade, ou uma qualquer outra deficiência que a gente pode identificar dentro de nós. E que por conta de proteger isso a gente acaba reagindo de forma muito ríspida. Ou, por exemplo, eu posso tentar identificar um pensamento em que teve algo mais afetuoso por alguém, independente se ela fez algo bom ou não pra gente, mas que a gente sente uma certa afinidade. E assim, apesar de num todo a gente não conseguir identificar uma origem para isso, mas que a gente ainda sente. Então, assim, provavelmente esse sentimento, essa parte veio de um sistema talvez sensível. E as questões racionais mesmo, né, em que são mais voltadas para essa parte do sistema mental. Então a identificação da origem desses pensamentos
Já vou avisando, não é nada fácil, não é nada simples, até porque se fosse, eu acho que a gente não teria tantos problemas pessoais e que acabam refletindo no nosso dia a dia, né, com as pessoas que a gente convive. Então a identificação desses pensamentos é realmente algo muito importante. Até para a gente ver e sentir se aquele pensamento que a gente está tendo, que está gerando às vezes algum sentimento dentro da gente, é nosso mesmo. Ou se a gente não absorveu isso de alguém, ou se a gente não ouviu e acabou interiorizando aquilo. Então, assim, é importante que a gente mantenha a nossa natureza interna, né, o nosso ser interno, mais íntegro, independente das reações das outras pessoas. E como o sentimento é nosso, e nessa questão de às vezes a gente se sentir magoado por algo que alguma pessoa fez, ou chateado, talvez está muito mais ligado às expectativas que a gente cria no outro, e não necessariamente com o fato em si. Então, se algo não supera ou não cumpre o que a gente esperava, às vezes a gente acaba se sentindo chateado, magoado, triste, mas por algo que a gente antecipou, que a gente pensou antes. E tem uma história muito bacana que eu vi uma vez de uma pessoa tentando tirar um escorpião que estava dentro da água, assim, em cima de um canto de uma folha. E aí, na tentativa dele tirar, o escorpião tentava ferroar ele e tentava de novo, e o escorpião tentava ferroar ele de novo. E a pessoa que passando ali perto observou aquela cena e falou: mas por que você está tentando tirar esse bicho? Toda hora que você tenta, ele está tentando te ferroar, por que você continua fazendo isso? E a resposta foi interessante porque ele falava: a natureza dele, no momento de medo e desespero, é ferroar. A minha é de ajudar. Eu não vou mudar a minha natureza por conta da natureza do outro. E assim, na tentativa, ele acabou arrumando outros meios de tirar aquele escorpião da água, e aí cada um seguiu o seu padrão, mas sem alterar sua própria natureza. Então, a gente, nessa tentativa de manter os pensamentos um pouco mais elevados, de tentar manter um padrão vibratório um pouco mais alto, facilita em tudo. Eu falo muitas vezes assim que esse estado de espírito que a gente se encontra, esses pensamentos mais para cima, né, numa energia maior, faz com que tudo da nossa percepção no dia mude também. Mesmo que tenha furado um pneu do carro, não consegui entregar um trabalho que eu deveria, ainda assim seu dia está dando certo. Você vai observar dessa forma. Bem como se você manter esse padrão mais baixo, os seus pensamentos numa energia mais baixa, por mais que um monte de coisa deu certo no dia, aquele dia para você foi meio perdido. Você vai sentir que tudo deu errado. Então, assim, essa identificação dos pensamentos e controle dos mesmos é imprescindível. Inclusive para a gente ser muito honesto conosco mesmo na identificação das nossas deficiências. A gente ter a noção real disso e procurar sanar isso. E eu só vou conseguir sanar isso controlando meus pensamentos. Já repito, não é fácil. Não é nada fácil, mas necessário. Grande abraço a todos e até o próximo.